Sejam bem-vindos a mais um episódio do Refresco Sonoro Podcast. Esse podcast é para você que é fã de música eletrônica, trabalha com música, não, sonha com isso. Você que gosta de história e precisa saber um pouco mais do que aconteceu antes para a gente chegar nesse momento. É importante você acompanhar esse podcast, porque aqui quem senta tem no mínimo 20 anos de história, no mínimo 2 décadas. Já teve gente aqui com 40 e poucos anos de história. Aliás, o de hoje tem 39 anos de história. Rafael, 39 anos de história, hein? História. Dá até pra fazer um suspense maior, né? Pra falar quem é, né? Hoje eu vou fazer suspense. Meu Deus, 39 anos de história, gente. Só por isso é uma aula que vai ser um doutorado pra você. Se você tem ouvido curioso e quer uma dose aí de conhecimento, o Refresco Sonoro é pra você. É feito com muito amor e carinho, de verdade. Toda quarta-feira, às 8 da noite, em todas as plataformas, trazendo o que há de mais profundo nisso tudo. É muito fácil hoje ser um DJ, mas você nem imagina o quanto foi... Não é fácil. Trabalhoso, né, Rafael? Porque a época que a gente tá falando aqui, 39 anos atrás, o DJ estava escondido, não tinha uma cabine. O DJ ele tinha um certo preconceito nos anos 90 ali, a televisão falava mal. Mas hoje é diferente, graças a todos esses profissionais que estiveram aqui conosco. E hoje não seria diferente, o convidado de hoje já fez live PA enquanto todos tocavam como DJ. O cara já se envolveu com eventos, com curadoria, com licenciamento de grandes deals de gravadora, fundou gravadora, trabalhou com nomes incríveis da cena eletrônica. Hoje ele é responsável por um veículo de mídia que era a principal e talvez seja também de mídia especializada de música eletrônica, que é a DJ Sound. Essa revista era um guia, era uma bíblia para as pessoas. Igual hoje a gente fala de DJ Mag, a DJ Sound tem muitos anos de história e documentou muita história aí. Se você gostar desse papo de hoje, considere se inscrever, clicar em valeu, recomendar para seus amigos, amigas. Seja sempre bem-vindo. Queria agradecer ao Bulgar, que sempre esteve conosco desde o primeiro episódio. É o primeiro Smash Burger do Brasil. E também a Vega Crypto, que está conosco. E aqui é a Vega House. Se você busca liberdade financeira, esse link que está na descrição é para você. Gonçalo Vinha, que honra! A honra é minha! Você é o cara mais estiloso que sentou aqui, cara. Com essa jaqueta. Qual é a história dessa jaqueta aí, cara? Hã? Qual é a história dela? Essa jaqueta... Bom, quando eu tocava, eu era patrocinado por uma marca holandesa, que é a G-Star Raw. É uma marca holandesa que hoje veste o Afrojack, tá? O único brasileiro de música eletrônica patrocinado pelo G-Star. Uau! E essa jaqueta aqui fazia parte do sponsor, né? Ela já tem uns 14 anos. Maravilhosa. E ela é uma collab da G-Star com o Nigel Lawson, que é um designer também inglês. Todas essas coisinhas aqui, esses emblemas aqui, foi ele que customizou. Uma collab. Se eu fosse mais limitada, magro, eu ia fazer uma oferta nela. Eu vim hoje porque eu fiquei vendo a roupa da galera que veio aqui. Eu falei, preciso levar uma coisa também diferente, né? Não sei se está condizente com a minha idade, né? Tô com 52. Nossa, não parece. 52? Uau! A caminho de 53 em novembro. Gonçalo, veio primeiro o quê? O interesse pela escrita, escrever e tal, ou música? Quase os dois ao mesmo tempo. A música em casa sempre foi presente pelo meu pai e pela minha mãe. Beatles, Queen, eram muita disco music também. E te falando ali com 6 anos e meio, 1979, ali, né? E o escrever foi uma coisa na escola. Eu comecei a ver que eu era muito bom de escrever quando nas redações, né, que até hoje pesam numa faculdade, né, para você entrar numa faculdade, na redação tem um peso muito grande. E eu fazia aquilo com uma desenvoltura muito rápida, eu fazia muito rápido. Às vezes ficavam 40 minutos para fazer uma redação, uma aula, e eu fazia tipo em 20 minutos, metade do tempo. E isso aí também me ajudou no inglês. Também, redações em inglês também, porque foi engraçado. Português para o jornalismo, começou a me inspirar, mas depois quando a música
comecei a me interessar mais por música, porque eu lia os encartes dos discos e tal, queria saber o que as letras estavam passando, aí veio o interesse do inglês. Então, o inglês que eu tinha na escola, eu tentava extrair ao máximo. E depois, um pouco mais velho, estou te falando ali, 1997, 98, tinha uma revista que apareceu nas bancas de jornal da região da Paulista, que era Filter Music, que era uma revista de produção musical. E eu queria entender o que estava ali na revista, eu já tinha uma base boa de inglês, tipo, parte escrita, e eu fui muito autodidata, comecei a ver aquilo. E antes eu já, 91, 92, eu já comprava outras bíblias da música que vinham da Inglaterra aqui para as bancas de jornal, que eram os jornais, eram tabloides, que era o Melody Maker e o New Musical Express, que eram os jornais. Eu acho que eu era o único não jornalista que comprava, que tinha garantido o seu exemplar, porque eu pagava adiantado. Às vezes eu tinha de pagar, quando eu ia retirar de fato, quando ele chegava, pagava uma diferença do dólar, da moeda ali na época. Então, tipo, amigos meus, Sérgio Martins da Veja, o André Forastieri, outro grande jornalista da época, eles compravam esses para ficarem enturmados no que estava acontecendo. E aí eles davam essas entrevistas, eles davam o que vinha nesses jornais aqui nos veículos brasileiros para mostrar para a galera o que estava acontecendo no cenário internacional. Nessa época, eu tinha 14, 15, 16 anos, eu tinha a mesma informação que os caras, eu comprava os mesmos. Cheguei a ter uma coleção gigante, cheguei a encher um quarto. Pro desespero da minha mãe, do meu pai também, que foi um grande acumulador também de papel, né, essas coisas. Eu tive 400 exemplares da Filter Music. Uau! Quando a Mixmag chegou aqui no Brasil, o Eliezer, que era o representante da marca, mais os gringos, eles foram na minha casa, eles viram a coleção de Mixmag, eu tinha quase 500, tinha as edições especiais, tudo. Eu comprava music, eu era um heavy user de informação. Eu tive a oportunidade de conhecer teu acervo de vinil, e eu lembro que tinham dois quartos só de discos ali, e eu não reparei nas revistas. Mas, desculpa a pergunta, e aí? O que você fez? Eu doei para Inhembi Morumbi, para a Faculdade de Música Eletrônica, porque eu tive de mudar de apartamento. Aliás, Magal, o DJ Magal tá lá? Professor lá, não é? Eu acho que ainda tá. Magal! Magal, estamos tentando essa data, hein? Conhece o DJ Magal? Comenta aí pra nós. Tem uma história legal pra contar. Você foi muito nobre nessa doação, hein, Gonçalo? Fui, porque eu achei que eu tinha de dar pra uma pessoa especial. Eu, na verdade, doei pro Eric Mark, que era professor. Excelente. Ali, e eu falei, Eric, passa na minha casa, encheu o porta-mala. As Filter Music eu dei pra um amigo meu que colecionava também, que é o Maurício Bonito, um dos pioneiros da música eletrônica aqui no Brasil. Desde 1984, eu dei pra ele. Era eu e ele, a gente comprava as Filter Music. E Mixmag, Music, DJ Mag, Urbi, que era uma revista norte-americana, tipo a DJ Sound dos Estados Unidos. Eu doei quase umas 1.800 revistas. Uau! Muita Tem informação. preço esse acervo? Oi? Tem preço? Tem. Deve ter colecionadores, principalmente pelas edições especiais, né, que tinha capa prata, prateada, dourada da Mixmag. Você nunca se interessou em saber o preço? Não corri. Nobre. Mas eu acho que eu dei ali Nobre. Eu acho que eu fiz o meu serviço. Nobre. Eu usufruí delas. Tive esses momentos dos caras virem na minha casa e falar, pô, que legal que você é um colecionador, um heavy. Qual que é o impacto de um redator, de um jornalista na construção de música? Você já teve um flerte assim? Já. Como é que é essa ligação no seu neuro? Eu te falo experiência própria. Saiu o Jota Quest. Fui ver o primeiro show deles no Olímpia abrindo pro Skank, 1997. Tinha acabado de assumir a redação de uma revista, de uma editora que era a Dynamo, que era uma revista de rock e música alternativa, e uma técnica que era On e Off, que era uma revista sobre equipamentos e tal. E numa reunião de pauta, eu decidi que a gente ia dar a capa pro Skank, dessa revista técnica, e ao mesmo tempo eu fui no show do Skank, esperando o Skank, eu viajei 2 semanas com eles, e de repente sobe no palco uns caras com umas máscaras de macaco,
era o Jota Quest que o Dudu Marotti estava apresentando pela primeira vez para São Paulo. Uau! Pro Brasil. E aí, muito tempo, Rogério Flauzino, meu funk soul brother, aí abriu. E eu simpatizei com aquilo. Cara, matéria de capa, 10, 15 páginas na época. E eu fui o primeiro cara a escrever em revista do Jota Quest. Caramba, Gonçalo. E logo 6 páginas. E ao mesmo tempo que eu estava nessa redação fixo, né? As outras revistas começaram, já escrevia como freelancer para outras. E nessa época eu acabei dando a capa pro Dudu Marotti da Keyboard Magazine, que era a versão americana da revista dos tecladistas, dos sintetizadores, que colocamos ele na capa, aí vieram as histórias. Não sabia jogar futebol, não queria jogar, queria ficar ali mexendo no synths, a programação ali. Essa matéria foi bem legal, que a gente pegou o Dudu Marotti raiz, fazendo música no quarto. Ele foi um dos principais pilares aqui da cena rapper de São Paulo. Demais, Dudu Marotti. Obrigado por tanto, Dudu Marotti. Você é um cara... E demos ali, então, eu ajudei a construir, digamos assim, dar voz pro Jota Quest e pro Dudu, que até então era um cara, tá só no Skank, não, mas tinha uma história do Dudu lá atrás. Qual que era o critério para essa voz? Era uma banda que você ouvia e admirava? Ou já era uma estrutura bem montada dentro da cadeia produtiva, entre gravadora, editorial? Os caras já tinham comentado contigo desse show, te mandaram um convite? Como é que funcionava isso nessa época? Eu acho que antes você tinha mais liberdade, que você não tem nas redações hoje, porque eu falo hoje com as pessoas também das redações. Então também mudou esse negócio. Antes você tinha espaço numa revista para falar do cara do momento, daquele que já foi, continuava, tipo um Pink Floyd da vida, vamos falar artistas de longa data, e de artistas novos, né? E eu fui um cara, quais foram sempre as brigas, se você perguntar para os jornalistas o que rolava, era conciliar o editorial com o comercial, né? Óbvio, você precisa vender, você precisa bancar a estrutura até hoje, assim, e tal, mas não há uma conversa. E eu, em todas as revistas que eu participei, os donos gostaram, porque às vezes eu puxava essa história, fazia o comercial, trabalhar com a redação. A gente fez grandes cases com as gravadoras, né? As gravadoras bancaram todas as revistas, todas as capas de revistas. Então, tipo, aquilo estava pago, a edição estava garantida. Então, você tinha lá um número de páginas, você precisava preencher. Então era legal que, cara, eu coloquei música eletrônica numa revista de rock. Mas eu puxei esse gancho, Gonçalo, porque é justamente um manifesto para os dias de hoje. Porque você sempre teve muito equilíbrio entre o que é uma pauta que merece atenção, pela qualidade, pelo talento, com um equilíbrio comercial também, né? Então eu super entendo que a mídia precisa do clique e tal, mas o editorial, o jornalismo, você sempre teve esse equilíbrio, sabe? Acompanha a DJ Sound nos dias de hoje e vejo que você tem um editorial com intelecto, o cara precisa de uma voz, você vai dar. Eu acho que isso falta nos dias de hoje, mas isso é papo outro dia. Eu quero saber uma parada agora. Como que foi construir o Nude, um live PA, em época que todo mundo queria ser DJ? Eu já vinha das cenas de live. Então, cara, como é que foi isso aí, meu? Como é que foi? Que ano começou o Nude? Como é que surgiu o Nude? E como é que era explicar pro contratante que era uma apresentação ao vivo, não era uma discotecagem? A banda que Preciso contar como é que foi a minha história com o sintetizador. Tá. Minha mãe vem do programa de televisão Realce, do Beto Ribeira, na televisão, e apareceu uma banda lá tocando só com sintetizadores. Era o Depeche Mode com Justin Getting-Off. Ah, meu Deus do céu. E eu achei aquilo absurdo, diferente. Meu, cadê guitarra? Cadê bateria? Pá. E isso foi no começo do ano, assim. E a minha avó sempre vinha me dar um presente de aniversário em novembro. E eu fui, depois que eu vi o Depeche ali tocando, eu fui nas lojas de disco, fui lá entender o que tinha de Depeche e tal. Quais lojas? Hi-Fi.
tinha em vários shoppings, do Ibirapuera, tinha no Iguatemi. Bill Box era uma grande loja no Morumbi Shopping aqui em São Paulo. Eu lembro. Tinha várias lojas ali na Paulista, ali na Galeria 2001, ali. E aí eu fui atrás dos discos, né? Já tinha? Oi? Já tava? O Depeche Mode, o disco deles já tava aqui? Já. Era esse Just Get Enough do Speak and Spell, que é o primeiro álbum E você viu deles. pela TV a primeira vez? Eu vi pela TV. E aí eu comecei a entender. Aí eu me envolvi fui descobrir outras bandas, Human League, todas que até o próprio Depeche inspirou a virem depois. E aí a minha avó queria me dar um presente de aniversário, como todos os anos, e ela perguntou, o que você quer? Eu falei, quero um sintetizador. Não é o que você vendeu pro Renato Cohen, não, né? Não, eu vendi um Júpiter 6 pro Renato Cohen. Aqui eu vou contar a história. Eu vendi para pagar uma multa! Revelações! Para pagar uma multa de trânsito. Vendi bem baratinho pro Renato Cohen, por isso que ele também comprou. Era uma oportunidade única. Aí ele achava que ia levar o case de presente. Um dia eu liguei para ele, outra pessoa pegar o case, que é o case original da Holland. É o case original do Júpiter 6. Oh, que tá legal. comigo até hoje. Que legal. E eu tinha 2 Júpiter 6, eu vendi um. Eu ainda tenho o Júpiter 6 hoje. Mas voltando Você era a um falar, viciado em hardware e tal? Muito. Muito. Aí eu fui entender a primeira coisa. Foram os discos, as bandas, Kraftwerk e tal. Te contar como é que eu descobri Kraftwerk. Como? Sítio do Pica-Pau Amarelo, aquele seriado da Globo. Sério? Tinha um episódio que caiu um disco voador no sítio do Pica-Pau e saiu um robô, um alienígena. Qual era a música que estava tocando? Sério? The Robots do Kraftwerk. Caramba. E essa história é engraçada. Ih, o Rafinha vai... Ah, a próxima Essa tatuagem história- aí, cara, é o pica-pau. Não, a próxima tatuagem é do Kraftwerk, com certeza. Mas engraçado que a gente teve uma história muito semelhante. Porque o meu foi por causa do... Lembra que passavam os cursos de manhã, tipo o Telecurso 2000 na Globo, de manhã? E tocava a Trans-Europe Express. Isso, É. é isso. Ele foi trilha sonora do calçado Eu não do acredito. seu pai, seu bisavô, Star Sax, nos Caramba. anos 80. Mas não tinha Deixa eu Shazam? ver, O que você fez pra descobrir? Não, aí essa história é a mais louca. Eu ouvi aquilo, um som de synth, robozinho. Fui na Hi-Fi do Shopping Ibirapuera, ali, e falei, cara, é um som assim. E o cara me mostrando disco de rock progressivo. Emerson Lake and Palmer, Jean-Luc Ponty, o violinista. E não era nada daquilo. É uma pilha de discos. De repente, no meio dessa pilha... Gente, tô até arrepiado. Deu um arrepio aqui agora. The Man Machine, do Kraftwerk. Quando Achei! eu coloquei a música, porque era a música que abria um dos lados do vinil. É isso! Pá, e aí... Voltei para casa correndo, porque era uma edição alemã. Que Caríssimo. tinha na loja. Voltei para casa, eu morava ali no Brooklyn, até o Ibirapuera. Separa o disco. Separo o disco, dei a grana que eu tinha, voltei para casa, peguei um busão para voltar para casa, peguei o resto, fui lá. Vinha com aquele disco, assim. Mas eu não sei como é que eu não furei aquele disco. Ô, galera, me conta aí nos comentários onde tem loja de disco de vinil na sua cidade, por favor. E por acaso, esse disco do Kraftwerk, depois eu entrevistei o Kraftwerk, tem até um cassetinho. Você entrevistou o Kraftwerk? Entrevistei no Rio de Janeiro pro Free Jazz. Caramba, o Free Jazz Gonçalo. me levou, a marca de cigarro, na época me Esse levou festival pro Rio foi de demais, Janeiro. né? Só 2 pessoas entrevistaram o Kraftwerk ao vivo aqui no Brasil. Eu e o também DJ e jornalista José Roberto Mar. Não teve entrevista mais presencial com os caras. E eu tenho num cassete que eu transferi para um DAT, tá imortalizada. Você tem que pôr no Mas, YouTube. mas deixa eu falar um negócio do... Ô, Rafinha, você consegue pôr no YouTube isso, se o Gonçalo liberar? Claro. Pô, vamos pôr no canal do Refresco? Vamos pôr no canal do Refresco? Vamos. Sério? Vamos. Fazer um Olha documentário. lá, perguntei ao vivo, não tem como ir atrás agora, só se ele pedir pra editar. Vamos fazer um documentário sobre isso? Eu participo e te ajudo a fazer um Bora, documentário sobre bora. Adoro o audiovisual, acho que tem a ver. isso. Bora. E esse disco do Kraftwerk, para quem não conhece o Kraft e para quem conhece, esse disco é de 1979 ou 77 agora, calma aí. Mas ele tem uma contextualização muito forte para música eletrônica, porque realmente eles fizeram a junção do homem-máquina nesse disco, né? Foi ali que eles falaram, cara, isso alcunharam, né?
essa coisa do homem e da máquina juntos. E eles proclamaram um termo, se você for procurar nos dicionários, tecnocracia. Tecnocracia. E o que o Kraftwerk pregou com a tecnocracia? Essa palavra. Que eles já imaginavam esse futuro que nós estamos vivendo, o nosso presente hoje, o futuro que as máquinas iam fazer música com o ser humano, né? Então, a tecnocracia que o Kraftwerk pregou lá atrás, no final dos anos 70, era a possibilidade de várias pessoas hoje fazerem música dentro dos seus quartos, dos estúdios, você fazer uma música só com laptop. Olha os caras, no final dos anos 70, o termo tecnocracia. Eu fiz muitas matérias do Kraftwerk para revistas. Esse é o corte número 1, Rafaelo. Isso. Que história legal, Gonçalo Vinha. Que honra estar com você aqui. Que aula, hein, galera? Você já conhecia o Gonçalo? Olha, esse cara é cabeçudíssimo. Mas vamos no termina, Depeche mas conclui, quantas entrevistas você já fez com o Kraftwerk? O Kraftwerk foi uma entrevista. Uma entrevista presencial no Rio de Janeiro. Eu e o José Roberto Mar, que é um radialista que também foi um dos pioneiros de trazer música eletrônica para rádio. Conhece o Zé Roberto? Ele é um cara... Inclusive é DJ também, né? Uma coleção de discos. E o cara falou com o Daft Punk também, né, Rafinha? Também, né? 3 vezes. 3 vezes. André Matalon. Thanks for it. Quem? Duas... Dos dois, eles são gente boa? São. Muito, né? Muito. E muito educados, essas paradas. Foram treinados pelo pai. O pai deles trabalhou com Disco Music. Daniel Van Galen. E o pai do Thomas Bangalter tem uma pizzaria aqui em Trancoso. Não raramente você encontra com ele andando descalço aqui em Trancoso. A gente virou grandes amigos. Eu tenho até uns bonecos autografados desde que eu ganhei num aniversário meu. Olha só. Valem uma grana. Olha isso! Sem o autógrafo já valem uma grana. Olha só. O Gonçalo é uma surpresa pro Rafinha. Porque é verdade, é uma grande surpresa. Você não esperava isso, né, Rafinha? Não, o Matalon, não. O cara me liga, o Matalon tinha uma loja de discos, assumiu a presidência da Virgin Music Brasil. E aí, Dente, era a época parruda da música, né? Tinha grana pra banca, jornalista aí pra todos os lugares. Eu fui ver Prod na Inglaterra, por outras gravadoras, fui ver Depeche Mode no Madison Square Garden. Eu peguei a época parruda da música, entendeu? É muito boa essa época. E aí, o Daft foi legal porque a primeira vez foi em Paris. E eles estavam lançando... Tinha acabado de lançar o Homework. Lançaram pela Ed Banger. 96, 97. 97, 98. Não, 97. Foi e aí a Virgin fez um deal com a Ed Banger e colocou o Homework nas lojas do mundo todo. Mas antes da Virgin e antes da Ed Banger, saiu na Soma, né? Sim, que era do Stuart McMillan. Foi do Slam. O Slam. Daquele grande hit, o Positive Education. Ô Gonçalo, você sempre foi um cara muito crítico. Isso de alguma forma impactou negativamente ou positivamente a entrega da sua música também como artista? Você é um cara muito crítico, assim. Deve ter muitos detalhes aí que... Vamos voltar lá. Tem a parte crítica, mas eu entrei no... Por que a gente deu muito certo naquela época como live? E eu nem respondi aquela pergunta ali atrás, né? Nós viemos... Quando eu comecei a mexer no sínteses, a minha história com síntese é a seguinte: tinha um computador que era o MSX. Alô, a galera ali dos anos 80, do Marotti. Tinha um amigo meu que era o Alan. O pai dele trabalhava numa multinacional e ficava viajando para os Estados Unidos. Ele trouxe esse computador, o MSX, para o Alan, que morava do lado do meu prédio, numa casa ali no Brooklyn. E ele trazia muitos joguinhos em disquete, aqueles flex disk, pro disquetão, pro né? Alan, um disquetão grandão. O pretão, assim. O pretão. Que é quase do tamanho de um 7 polegadas. É verdade. Aquilo ali. E aí, no meio desses joguinhos, veio um programa de música. É tipo isso, né? Que eu não lembro. Eu tenho esse lindo. Não é? É. Era um pouquinho menor, né? Um flex disc preto. E aí, era um programa, não era um jogo, era um programa de fazer música. Primitivo, 8 bits. No disquetão. No disquetão. E o Alan não gostava daquilo e eu ia na casa do Alan, eu comecei a ir pra brincar. A gente jogava aqueles joguinhos, simuladores, né?
E eu gostava sempre de terminar a brincadeira. Quando ele ia lanchar, o pai chegava em casa, vem fazer um lanche, e eu ficava lá mexendo naquilo. Então foi meu primeiro contato com computer music, que eu nem sabia desse termo. Então foi ali. Aí veio a história dos synths, com Depeche Mode. E aí eu falei, cara, quando eu peguei o meu primeiro synth na mão, que a minha avó me deu de aniversário, meu pai pegou um carro, foi com a minha avó e com o meu avô pro Paraguai. A gente comprou lá no Paraguai, atravessamos a fronteira. Pagamos, subornamos o guarda ali na fronteira para liberar o synth. Já nos anos 80? É. E eu trouxe o synth com o sequenciador, que era o que fazia juntar as notas, né? Era importante. Daquilo. E era todo programado também na mão, no dedinho ali, o negócio. Bom, resumo. Comecei a fazer minhas brincadeiras dentro de casa, sem interesse nenhum. De repente comecei a conhecer uma galera também que tinha synths. Que galera? Pra você entender, quando eu já estava com synth, eu já estava consumindo muitos discos, comprando coisas. E aí eu comprei um disco do Information Society, o primeiro álbum. No verso desse disco, vinha um negócio chamado Stiletto Dance Club, envia a sua carta. Eu mandei a carta pro Stiletto Dance Club. Que é teu amigo até hoje, né? Que é o Luiz Depeche. E aí o que aconteceu? A minha carta foi a primeira a chegar e os caras me mandaram uma carta de volta com o telefone. Liga pra gente pra você vir visitar aqui a gravadora. Fui visitar a gravadora numa sexta-feira chuvosa. Lembro do horário, 4 horas da tarde, ali na Estação Santa Cruz, me enrolei até pra chegar lá. Tava nervoso. Ali. Cara, não tinha tanta mobilidade como a gente tem hoje, né? Essa geração hoje, a Nutella, essa geração Z, né? Aqui tá... Então era muito difícil também andar em São Paulo, né? Eram 2 ônibus pra chegar, mas o metrô, pá, não sei o quê. Então, eu lembro que eu saí de casa 1h30 da tarde, cheguei na gravadora 4 da tarde. Bom, cheguei lá na gravadora, fiquei sabendo que eu fui o primeiro cara a escrever, a primeira carta a chegar foi a minha. Pelo disco do Information Do Society. Society. E o que era o estilo desse clube? Era tipo um saque para manter relacionamento com os consumidores, né? Cara, me encheram de promos, de ganhei disco importado, eu tenho esses discos até hoje. Ganhei disco do From 242, que depois a gente lançou lá e tal. Voltei com aquilo para casa, 2 sacolas enormes. Eu voltei com uns 40 discos para casa. Quando cheguei em casa, meu pai até levou um susto. Eu não sabia de onde veio aquilo, ficou um negócio até meio estranho ali na época. Caramba, mano. E aí eles pegaram meu telefone de casa, dei, pá, saí dali. Na semana seguinte, os caras me ligam, vem aqui de novo? E lá fui. Só que nessa época, eu estava tomando conta da locadora do meu pai ali em Moema, na frente do antigo Palace, ali. Então, eu tinha de dar um cano no meu pai, deixava os funcionários na frente para ir lá na gravadora. Quando eu vou na segunda vez lá, os caras não me convidam para entrar, para ser o diretor do Stiletto Dance Club. Uau! Um trabalho na gravadora. Demorou 3 dias, isso foi numa sexta novamente, foi lá. Na terça-feira seguinte, eu aceitei o desafio. E aí, e lá eu comecei a escrever também, porque era muito bom. As cartas eram todas escritas à mão. Quem tiver uma carta e estiver assistindo isso, pode me mandar, porque volta e meia eu sou surpreendido no Facebook e no Instagram. Que legal. Com essas que a galera guardou. E tinha uma carteirinha com a foto. Eu mandava um brinde sempre quando a carta chegava do cara. Eu mandava um disco, um vinil, um cassete, adesivos importados. Meu adesivo do Bomb The Bass. Uau. 7 polegadas do Bomb The Bass. Nossa. Da Betty Boo. Olha isso. Do Cold Cut. Ih, essa prateleira vai ficar pequena, hein, Rafinha? E aí, o que aconteceu? A pessoa que me colocou lá dentro, o Luiz Depeche, seu grato, você sabe, muito a você, ele saiu de lá, ele liderava o departamento de imprensa da Stiletto. Quando ele saiu, ficou a Luciana ainda segurando um tempo e eu ainda com o Stiletto Dance Club. A Luciana depois foi para a Sony. A Stiletto assinou um deal de distribuição com a Sony porque o primeiro álbum do Information Society explodiu no Brasil, 250 mil cópias. Nossa. Em vinil para uma gravadora independente. Foi um estouro. Sucesso. A Sony arregalou o olho, vão fechar um deal com esses caras, que esses caras estão sabendo o que estão fazendo.
A Stiletto foi a primeira gravadora 100% dedicada a dance music, música eletrônica no Brasil. Ideia do Lawrence Brennan, um inglês que veio morar no Brasil. 80 e quanto, Gonçalo? 87. Demais, hein, cara? Isso. Realmente a Stiletto sempre teve um catálogo bem curado, cara. Dominamos o rádio. Bem curado. Vadão, toda essa galera recebeu disco. O Ricardo Guedes iam pegar discos com a gente lá. Então, aí, quando o Luiz saiu e a Lu foi pra Sony, eu acabei acumulando a função do Stiletto Dance Club e assumi a assessoria de imprensa da Stiletto. Ali, então, tive de fazer os releases. Eu já tinha uma noção de inglês, traduzia os releases que vinham de fora, adaptava para o mercado brasileiro. Então, já tinha todo um engine ali. Da Stiletto, eu conheci o Enéas Neto, também te devo meu passado, minha presença na música. Por ele tinha fundado a Cri do Chá Disques, que foi a primeira gravadora brasileira. Que belo nome, Cri do Chá. Disques é um nome francês e significa o miado do gato. É animal. E por que é esse nome? Porque era música eletrônica, que é um estilo de música esquisito, e existe a síndrome de Cri do Chá, que é um defeito no cromossomo 9, quando a gente nasce, que impede a gente de falar. A nossa fala, quem tem a síndrome de Cri do Chá, não consegue emitir uma palavra, e ela emite um som pela boca similar a um miado de gato. Então, as coisas assim, bem loucas, assim. Tá tudo bem aí, pessoal? Que tá na audiência? O que aconteceu? O Enéas me convidou para ir trabalhar na Cri do Chá, porque eles estavam para lançar a primeira coletânea de artistas de música eletrônica do Brasil. 10 artistas. Ele me convidou para trabalhar na Cri do Chá. Saí da Stiletto, que depois também acabou fechando, porque o Lawrence foi assassinado em Londres. Uau! Na frente da esposa, no jardim de casa. Meu Deus. Rezam as lendas, né? Exclusivo aqui pro Michel, segundo programa que eu falo. Exclusiva não é, porque é o segundo programa que eu falo. Isso foi mantido muito em bastidores do mercado da música. O Vadão, essa galera que ainda tá viva hoje, conheceu o Lawrence em vida, mas reza a lenda que foi o pessoal da Tommy Boy Records que mandou assassinar o Lawrence por acerto de grana. Caramba. Então, porque essa galera é tudo gangster, entendeu? É uma gravadora de black music. Eu sou fã da Tommy Boy. Né? E tal. Então, tipo, tô falando, a grande suspeita, inclusive, da Scotland Yard, ali da polícia inglesa ali, da suspeita, que foram ver documentos, depoimentos da mulher e tal, haviam saldos devedores a serem pagos. Nessas idas do Brasil e Londres, apagaram o cara e aí a Stiletto acabou. E dentro da Stiletto tem uma história bem legal também, que a gente lançou alguns dos primeiros discos, lançamentos de música eletrônica, 100% made in Brasil. O Cuca com o Gabinete Caligari, que é um 12 polegadas disputado a tapa hoje, foi todo feito com colagem, na fita. Tá no Discogs? Deve estar. Falei uns R$1.000 esse disco que tá valendo hoje. Lançamos o Tecnoar, que era uma banda tipo Depeche Mode, e foi gravado aqui no Brasil pelo mesmo produtor do Soul to Soul. A Stiletto trouxe o cara para gravar aqui no estúdio Mosh, aqui em São Paulo, que existe até hoje. E lançamos o Harry, o segundo álbum, que foi a primeira banda eletrônica brasileira, com synths e tudo. Segundo corte, Rafinha. Esse foi o primeiro disco, você acredita, fonográfico, prensado, eletrônico do Brasil? Sim, não, mas agora vem a história com aquele do chá, e aí vem o grande impacto. Mas esse do Cuca foi o primeiro. Dance music. Porque você tem de separar o que ele tudo é dance music. Cara, esse termo é igual ao IDM. O EDM, a galera fala que começaram a designar o que era comercial, certo? Aquelas coisas do hardware, do Tiesto depois. Mas não, EDM é Electronic Dance Music. Dance music, na verdade, é um termo muito genérico. Qualquer coisa que te faça dançar, né? Eletrônica hoje também é um termo muito genérico, porque, até rock é gravado. Se você for pensar no pé da letra, né? Cara, rock, qualquer outro estilo passa por um instrumento eletrônico, né? Alguma coisa elétrica. Qual que é a distância desse disco do Cuca, que você acha que é o primeiro prensado Dance Music, pro remix do Gregão e do Iraí pro RPM? Isso saiu antes. Mas aí você tá falando de remix. É um remix. Tá. Que era uma transformação de uma música
pop rock pra para um remix. Então, se você considerar o Gabinete Caligari do Cuca, aí, Cuca, é um ponto. Mas aí vem a Querido Chá, e a Querido Chá teve um papel absurdamente louco aqui no mercado brasileiro. Porque quando o Enes me chamou para ir trabalhar com ele, saiu a primeira coletânea, que era Minimal Synthetics Volume 1, que depois virou uma série que belo foi nome, até o 5º. Minimal Synthetics. Que visão. Minimal, olha a palavra! Galera, isso aí tá No 1991, antes da onda do minimal techno, da compact, da Elivasa, de todo mundo dessa Eu queria falar com você agora que está nos assistindo. Olha o tanto de informação cultural e histórica aqui. Por favor, comenta agora se você sabia dessa informação, para eu saber. Essa aqui é pra corte, que eu vou contar agora. Quando eu entrei naquele chá, saiu essa coletânea, ganhou grande repercussão, saiu na Bis, que era a maior revista, era tipo a Billboard do Brasil. Lembra da Bis? A Bis, todo mundo elogiando, capa de jornal, isso em 1991, ok? Passa para 1992 e a gente tem outro marco daqui do chá. Aqui do chá, então, com a Minimal Synthetics, lançou a primeira coletânea de artistas 100% brasileiros de música eletrônica. Uau. E você estava na hora? Onde você estava aí? Eu estava trabalhando no departamento de assessoria de imprensa, tá, também daqui do chá. Que passou realmente... Ele precisava de mim para estruturar essa parte que ele não tinha dentro da gravadora, né? E aí o que aconteceu? Vamos aí para 1992 e aquele do chá faz outro marco dentro da história da música eletrônica brasileira. Aquele do chá lançou o primeiro CD de um artista de música eletrônica brasileiro, que é o Símbolo, que é uma one-man band. Era ele, o sintetizador, uma TB-303, um Junior 106 e o sequenciador. Esse CD acabou sendo o primeiro lançamento de um artista de música eletrônica brasileira, e eu vou te falar numa fração aí de 15 dias, porque o Dudu Marotti já tinha finalizado, já estava na ponta do lançamento pela Polygram, se eu não me engano, o disco do Que Fim Levou o Robin. Do Mauro Borges. Do Mauro Borges, do Renato Lopes. Uau, cara. Mas só tinha saído em vinil. 15 dias? Depois a gente só foi se tocar disso anos depois. Vou te falar que a gente foi se tocar disso há uns 15 anos atrás. Foram 15 dias. A gente foi ver recorte de jornal, a gente voltou a nossa timeline, né? A gente deu um rewind. Cara, 15 dias então, assim saindo. E era uma coisa muito louca, porque era uma estética totalmente diferente, meio industrial, não, era minimalista. Outras propostas. Não, e o disco do Símbolo também, o nome também, olha, ficou arrepiado contando essas coisas. O disco do Símbolo levava o nome de Le Sacré du Printemps, em francês, que traduzindo é a sagração da primavera. E dentro da história da música da humanidade, Le Sacré du Printemps é a obra do Stravinsky que marca o início da era moderna da música que a gente conhece. Caramba. Então, pontos históricos, assim, gente, eu fico arrepiado, ó, não tô mentindo, ó, câmera aí, ó, cadê os 4K aí da câmera? Tá aí, eu tô vendo. Então, tipo assim, eu não fui ainda, hoje eu queria fazer uma interpolação aqui, se você me pergunta qual o teu papel dentro da cena, eu só fui me tocar um pouco, eu acho que em 2010. As coisas que eu vivi, eu construí, tem dedo meu. E talvez muitos de vocês não sabem, eu não vim do live. Eu já tenho uma história antes. O jornalismo se confundiu com música. Não, eu sabia. Aí a música me tirou do jornalismo. Eu sabia, mas você trouxe informações muito específicas aqui que, de fato, eu sabia muita superficialmente. coisa aqui para contar. Algumas pessoas já se foram, já estão no outro plano também, mas, ó, beijão aí pro Mauro Borges, onde ele estiver, pra essa galera toda. Pra aprofundar aqui, você pegou um ponto assim da história da música, que é em conjunto, né? Que ela começou mais ou menos nascendo barroco, né? Música barroca, e depois foi fazendo essa junção que é hoje, assim, da música, né?
E você acompanha, tipo assim, você já fez toda a documentação dessa história total, desde a linha barroca. E a barroca eles falam que era as famílias que criavam as músicas. Aí, gostei de sua música, vou se apresentar no vizinho. E assim ia, né? E hoje chegar no ponto que a gente chega hoje, né? Eu vou dar um tapa nessa galera nova aí. Aí você, DJ, produtor musical, tá querendo ver sua música ser lançada ali, né? Igual você dá aquela gozadinha ali, né? Vou te dar um tapa na orelha. Vamos pegar. Primeiro, música nessa época era coisa de nobres. Era rei que tinha. E os reis pagavam pros compositores fazerem a música, né? Você que tá querendo gozar sua música, como você pega ali a menininha na esquina ou na balada, eu vou te falar. Beethoven demorou 6 ou 9 anos para fazer a sinfonia dele, a mais famosa. Ele já tava surdo nesse negócio. Beethoven demorou. E você querendo esporrar a tua música hoje num label, e ainda num label de top, meu. A galera hoje não tem o degrauzinho, né? A galera quer chegar, mas eu gosto dessa fome. E eu também gosto de ver a galera quebrando a cara, porque hoje tem informação pra caramba. Inclusive nesse programa aqui tem muita coisa, e a galera não tá vendo essas coisas, né? Graças a pessoas como você, Gonçalo. Muito bom ter você aqui, cara. Bom, falando de um pouco... Podemos passar um pouquinho para os dias de hoje? Como é que o Gonçalo Não, vinha... vamos voltar lá pro... Não, pode Vamos. Depois a gente volta lá no live. Eu queria dar uma esquentada aqui, cara. Vai. Eu queria entender como é que o Gonçalo vinha, responsável pelo registro fonográfico aí, o primeiro, né, no Cri do Chá, esse disco, por exemplo, que você citou, marcou aí o início dos registros bibliográficos da música eletrônica, 40 anos atrás. E hoje, cara, 2026, qual é a sua percepção do que é a música eletrônica no Brasil? A gente não evoluiu, Michel. A gente não evoluiu. Evoluímos em alguns pontos. Estamos... que são uma bolha, são poucos. Hoje você tem 5 grandes artistas que furaram a bolha. Aliás, nem 5, né? Então vamos contar o Alok, o Vintage e o Moshak. No exterior, realmente estourados mesmo, com gigs recorrentes, sem forçação de barra. Moshak e Vintage Culture, um excelente trabalho dos managers, souberam, entenderam o business, abraçaram o negócio, reinvestem. Depois você tem Cat Dealers, o Dub Dogs e você tem o Alok, né? E eu vou contar algumas curiosidades. O Alok errou num monte de coisa ali. O Alok passou por todas as grandes, maiores agências do Brasil, do mundo, e não ficou em nenhuma. Não ficou em nenhuma. Agora ele está com um manager que é muito bom, que é meu amigo, que é o Nick, que agora realmente reprogramou a carreira dele. O Alok estava muito forte no Brasil, óbvio, terra natal, num outro contexto de público que não é o de música eletrônica. O Alok não vende ingresso no Brasil para música eletrônica. Você vê uma Laroque cheia, é um caso, mas se um contratante de música eletrônica pegar o Alok, ele não enche. Não é problema com o som do Alok nem nada. É uma coisa... O Alok nos Estados Unidos entrou. Então ele era Brasil e Estados Unidos. Certo? Mas não era o som do europeu. O som dele estava defasado. Ele não conseguiu entrar no mercado europeu. Né? Então, do ano passado para cá, ele está começando agora a entrar nos festivais da Europa, porque o Nick é o trabalho do Nick ali. Mas o Moshak e o Vintage já estão anos-luz ali na frente. O que eu acho que falta pra gente? A gente tem... Hoje tem muito mais música brasileira circulando, já alcançando os charts do Beatport, mas a gente está errando na base, como no futebol, como no automobilismo, como na base estrutural da sociedade brasileira, que é a educação, né? Como a gente pode melhorar a base? Programas como esse, tem coisas assim que a gente vai ficando velho, assim, eu acho que ninguém imaginou, eu tô te falando eu mesmo, e você que é um amante de música eletrônica, quando a gente gosta de um negócio, quando a gente tá um estilo musical, a gente vende aquilo, idolatra, fala que é o melhor do mundo, e até esquece do que está em volta, ou até pisa no que está em volta. Fala que o resto, que o que a gente gosta está acima de tudo e de todos, né? Mas a história não é bem assim, porque veja só,
apesar do Alok, desses nomes que eu falei aqui, estarem muito bem, você tem uma cena capenga. Uma cena que vive de desculpas há 30 anos. Quais desculpas? A desculpa, inclusive, de gente que está na frente de grandes festivais, de falar que ainda é uma cena nova. Uma cena nova com 30 anos. Mais, né? Mais que 30. Mais que 30, porque 40. começou lá atrás. Não, 40 é né? 50 anos. E eu até vou puxar uma outra história depois. Uma decepção assim no mercado, para quem fez aquela cena antes de 1997, antes das raves, antes do Camilo Rocha assumir os jornais, panfletando com a bandeira das raves e tudo, que foi muito nobre, porque ele até me incluiu nisso. Camilo, também um grande abraço para você. Se você tá aqui com a gente, depois que terminar esse papo com o Gonçalo, vai assistir o papo com o Camilo Rocha, que vale a pena. Teve o Camilo, sem querer, querendo promover a música eletrônica, ele promoveu um dos maiores... cara, eu vou te falar, um dos maiores erros, assim. Isso é o segundo programa que estou falando isso. E nada contra o Camilo, também não. Era uma coisa de momento, entendeu? Mas ele fez uma matéria na Folha de São Paulo com a chamada... como se a música eletrônica tivesse começado no Brasil em 1997. Em nenhum momento ele citou aquela coisa lá atrás. E depois, até numa conversa que a gente teve, ele não gostava dessas coisas inspiradas no New Beat, belga... IBM. EBM. Não, EBM. Electronic Body Music, criado pelo Front 42. Mas esses dois, New Beat, Electronic Body Music, para quem não procurar aí na internet, destronaram a acid house nos charts da Inglaterra. Sério? Pulverizaram, destruíram, verdade. aniquilaram. Ok, vamos voltar para cá, Brasil. O que falta? Aqui, faltam união que nunca teve, que lá fora tem. Vou te contar uma outra curiosidade. Será que tem panela em qualquer lugar do mundo? Tem. Uma cena que nunca viveu uma panela, mas ela viveu uma panela ali em Londres, que eu estava lá, foi a galera da Tool Room, do Mark Knight, que tentou criar uma panela em Londres, com clubes e tudo, porque eles abriram uma agência logo depois, e os próprios clubes fulminaram a agência. Deram não, aquilo durou 1-2 anos, e a galera viu que aquilo estava depondo contra a cena, né? Tava tirando espaço de outros DJs, aquilo. Interessante. Então a resposta veio direta. Um murro na cara dos próprios clubes, Ministry of Sound, Fabric, todo mundo. Eu tava lá, eu vivi esse momento, foi touchdown na Tool Room. E a gente tá precisando de um momento touchdown aqui também, entendeu? Entendi. Vamos dar nome aos bois, vamos falar, Entendi. vamos chegar aqui e pôr na... Gente, é uma vergonha o maior festival de música eletrônica do Brasil, o Tomorrowland, ter 2 patrocinadores. Com 30 anos de cena, cadê as marcas? Claro, mais que 30, Gonçalo. Só marca de bebida apostando na música eletrônica. Você vai pra fora do Brasil, é marca de roupa, é marca de cosmético, é marca de carro. Cadê o envolvimento? Droga! O estigma da droga tá em todas as correntes musicais. Alô, marcas! Cadê? Cadê uma ABRAP, Associação Brasileira dos Produtores de Evento, brigando pela música eletrônica? E tem gente da música eletrônica ali dentro? Todos, eu vim aqui para falar, todos temos umbigo, todos temos de estar bem, todos temos nossas vaidades, temos de trabalhar para o bem coletivo, para a coisa se sustentar aqui. E aí eu vou direto, meu amigo Richard Zilma, fundador do AD, que vai completar 30 anos nesse ano, né? Eu fui em 24 edições do AD. Uau, Gonçalo. Para quem não sabe, o ADE, Amsterdam Dance Events. É a maior conferência e encontro de profissionais da música eletrônica do mundo. O AD é bancado pela Burma. A Burma é como se fosse o nosso ECAD aqui no Brasil. E ela trabalha com outros estilos, não só música eletrônica. Ela apoia o Richard desde a edição número 1 do AD. Bonito, hein? Porque a grande questão do AD, dessas conferências, seja em qualquer lugar do mundo, mas vamos falar aqui do AD. Só uma observação, tá, Gonçalo? O holandês já nasce ouvindo música eletrônica, tá? Sim, outra cultura. Não é Brasil que nasce ouvindo outra coisa. Mas você vai ver aonde o ponto vai pegar aqui. Mas você vê, culturalmente é muito mais... A porta tá muito mais aberta para apoio lá. Mas eu concordo, tem que puxar pro Brasil. Mas eu vou te falar no ponto que eu acho que o negócio... Lá,
Alô, alô, galera da velha guarda como eu, também não fiquem ofendidos. Aqui. Esses eventos, eles são feitos para quem está aspirando a entrar no mercado. A essência desses eventos é essa. E também para os profissionais, gente da antiga, procurar se atualizar. Esse é o fundamento. Mas o fundamento maior do OID é alimentar o próprio mercado da Holanda e o mercado global, porque quem vai sustentar esse mercado são as novas gerações. Boa. É o novo. Gente, temos de cuidar da galera nova. Essa galera nova hoje precisa ser acolhida. E poder viver da música. E poder viver da música. Cara, eu vivo da música. Tenho minha casa, minhas Você é 1%, coisas. Gonçalo. Mas porque eu soube... Você é 1%. Eu soube trabalhar. E aqui no Brasil, a grande crítica que vai, o mercado não se desenvolveu. O mercado no Brasil é só de agência de DJ que vende DJ e de evento. Porque nem clube, nessa caralha, nós temos nós. Por que Brasil não tem mais clubes, com exceção dos líderes aí, de super clubes e tal? Porque é um péssimo negócio. Não fala assim. É um péssimo negócio, Será não que- fecha a conta, Mas Michel. será que a galera tá sabendo fazer clube, meu? Será que o povo quer ir no clube? O que tá acontecendo, Não, Gonçalo? tem todo esse movimento. Você Quando eu te puxou bem. conheci, É. eu te conheci, Gonçalo, eu acho que era anos de 2000, 2001. É. Ou um pouquinho antes, Nossa, 99. lançou um disco meu do meu projeto de técnico, que também foi o primeiro CD de um artista técnico brasileiro. E o meu projeto Sim. Nude foi o primeiro CD de um artista de trance no Brasil. Na- Eurotrance. Naquela época, Gonçalo, pra quem não sabe, esse disco foi feito pelo Gonçalo Vinha e Rodolfo Eba. É um ótimo episódio, inclusive, você assistir o Vê episódio o do Eba, que o Eba era meu dentista. Ô, Gonçalo, E eu que fiz o primeiro lançamento do Eba. a gente tinha, Gonçalo, o Urbano na segunda, o Lovier na terça, o The Edge na quarta, a Disco na quarta, a não sei o que na quinta, o Lovier na sexta, o sábado, o Sirena, o domingo o Botecno, e assim a gente não parava. É a nossa geração que queria uma cultura clube, ou os donos de clubes dessa época sabiam fazer a gestão de um clube? De tudo um pouco. Sabiam fazer gestão, tinha ótimas curadorias, na maioria tinha ótimas curadorias. Você não tinha a concorrência que você tem hoje. Você tem o streaming? Tinha clube todo dia, pô. Não, tinha clube de segunda a segunda. Tinha uma super concorrência. Com 14 anos eu tava de segunda a segunda. Aí tinha as matinês ainda. Tinha umas matinês de Mas tava domingo. cheio de concorrência que você fala o quê? Dispersão de atenção? Cara, hoje tá tudo muito... Hoje você tem uma certa comunidade. A música, os festivais chegam na tua casa por streaming. Se você perder um festival, você vai no YouTube ver um festival, ver um set de DJ. Você está num país que tem suas particularidades. Então eu não falo que é culpa de uma geração. Os clubes vão morrer? Não. A música vai morrer? Não. O vinil vai morrer? Não. Não vai, nada vai morrer. Só que acontece, hoje temos duas coisas. Você vive num país com limitações econômicas. Só um pequeno nicho da sociedade tem dinheiro para bancar todas essas saídas com ingressos a R$1.000 de uma festa. Tá maluco? Tá maluco? Não cresce. Né? Mais de 20% de taxa? Não cresce a cena. É, A cena não cresce é. assim. Não cresce. Não é acessível. E você, dono de evento, também tem culpa nisso, porque você, na hora que vai assinar ali com a tiqueteira, você faz ali também com que você fique com o dinheiro totalmente do teu ticket para você e você carrega ali na taxa. E mesmo o cara não carregando na taxa, porque na hora que você vai fechar ali o teu evento, você tem a opção. Ou você põe o valor da taxa, sai do teu valor do ingresso, do teu valor, ou o cliente paga. do teu valor como produtor de evento. Ou o cliente paga. Ou o cliente paga. E a galera sempre empurrou pro cliente pagar. Fora isso, hoje você tem um negócio chamado rebate dentro de uma etiqueteira. O rebate é dessa taxa que às vezes hoje já passa até de 20% em alguns casos, dessa parte do rebate, o produtor tá ganhando de novo, fora o dinheiro que ele tá ganhando. Então é um tiro no pé, estamos fudendo o mercado. Estamos fudendo o mercado. Estamos fudendo não. Eles estão fudendo o mercado, entendeu? A galera começa a escolher a festa que vai pela limitação econômica. Você vive num país que não tem estrutura de segurança. Dá medo de sair hoje. Eu tenho um filho de 19 anos, tá saindo.
Fico preocupado, como os nossos pais também ficavam. Ele tá saindo? Só que hoje é numa escala maior, apesar de ter Uber, apesar Mas de ele ter vai em clube? Vai. Cara, como é que São Paulo só tem o Renato Ratier segurando uma bandeira? Uma das cidades mais importantes do mundo, São Paulo, só tem o The Edge. Eu passo vergonha com gente vindo de fora do Brasil. Não tem onde ir. Não tem onde ir. E eu ainda mantenho contato com pessoas das antigas que tinham clubes. Algumas até o Rafael Setrak, que já teve grandes clubes aqui em São Paulo, Não queria tem mais, abrir um né? clube para 300 pessoas. Eu acredito hoje mais no formato pré-clube que você controla, Mas aí tem uma parada. Não sei se foi no mas episódio... não fecha a conta. Eu não sei se foi no episódio do Coy Freitas ou no episódio com o Fernando Moreno. O Listen Bar não é acessível, Gonçalo. Não é. Porque o que você Você tá tinha falando antes? do econômico agora. Porque assim, ó, o que a gente fazia lá, quando eu te conhecia? A gente ia no Love, ia no Serenão. Se tivesse uma lista amiga, porque a gente era do backstage, trabalhava com Mas música também, nossa, pagava uma lista amiga. Você vai hoje num Listen Bar, que é muito legal a ideia, mas, mano, um drink lá é R$70. é. Como é que você vai trazer a música eletrônica, aproximar do DJ, cobrando um drink 70? Então, eu acho assim, precisa de E uma agora, hein? Qual a solução? conscientização de empresário, que tem muito empresário Do quê? ardiloso. Empresário de artista? É a cadeia toda. É o cara que inflaciona os DJs. Não que eles não tenham direito a ganhar, mas tá uma coisa predatória. Depois o cara contrata uma vez, não contrata mais. Quebra esse ciclo. Quebra o ciclo do cara ir no clube. Qual que é a importância de um grande DJ tocar num clube? Se você falar daquele DJ que realmente tem a missão de educar, o que não é o caso de muitos hoje, vale a pena você levar. A gente ouviu o Marco Carola para 200 pessoas. É. A gente ouviu o Lohan Garnier para 200 pessoas. A gente ouviu o Sven Vath para 200 pessoas. Acabou isso, hein? Esses nomes, na verdade, já eram mainstream dentro das suas microcenas. O Carl Cox tocava em clubes no Rio de Janeiro e São Paulo. Hoje você não tem mais o clube. Hoje os empresários, tanto dos brasileiros como, vamos falar real, dos brasileiros também, não querem vender para clube, estão atrás de super eventos. Mas isso Tá não todo é... mundo atrás do Mas, show me the money. mas peraí, Gonçalo Vinhar. Peraí. E em alguns momentos o show me the money, o quero dinheiro, tá estragando Não, calma aí, essa Gonçalo. base, essa cadeia Calma aqui, aí, entendeu? calma aí. Não, papo sério agora, papo sério. Como que a gente construiu isso em época que a Rede Globo falava que música eletrônica não prestava? Semanalmente, os melhores DJs do mundo tocavam em São Paulo. Os melhores DJs brasileiros tocavam em São Paulo. Certo? Porque a galera ia atrás da música. E aí o negócio, aí tinham as raves também. E aí o negócio começava a engatar. E toda semana tava tocando a música. Toda semana tava tocando. E os DJs grandes tracionando gente curiosa, gente nova. Cadê esse movimento hoje? Não tem. Então, Porque mas a aí não é geração o... mudou. E aí? Como é que a gente resolve isso? Porque é importante o DJ grande tocar em clube. Mas depende do empresário abrir um clube, depende dele ter condições para contratar o artista. Hoje, depois da pandemia, todo mundo enlouqueceu nos custos. É o fornecedor fudendo o cara do clube, do festival. É o DJ, o empresário do DJ querendo arrancar mais grana. Quer dizer, foi um período grande. Vamos falar que eu acho assim, já tinha muito DJ bom de vida, esses nomes todos que você falou, antes da pandemia. Injustificável esse DJ vir acelerar depois valores. Meu, você está falando hoje de um Carl Cox, você pagar quase $200 mil hoje num Carl Cox. O David Guetta é o DJ mais caro do Ultra, $300 mil. O Calvin Harris ganhando $1 milhão. Cara, os festivais não aguentam. Até onde vai? Eu acho que isso é uma grande bolha que vai já está explodindo, entendeu? Você vê menos eventos hoje no Brasil, apesar de ter um por semana, né? E dentro dessa cadeia, por exemplo, se eu e você fôssemos donos de clube e tem um evento, um festival nesse final de semana, a gente ia perder público. Como o cara também, o dinheiro não é elástico em nenhum lugar do mundo, só um milionário, gente que tem muita grana consegue usufruir de todos os eventos que tem em volta, o cara numa semana acaba optando por ir no meu clube e você ficar sem, na outra semana sou eu que fico sem o cara e você fatura, e na próxima um cara que montou um festival que nem paga imposto como a gente ali, ele paga um imposto pelo evento, do que ele roda no evento, ele dá um tiro no nó. Então tipo, não tem uma associação de clubes. A gente precisa estruturar a nossa cena,
estruturar. A gente já tem temos escolas de DJs que não tinha antes, mas eu volto a repetir, o dinheiro, a gente precisa fazer a economia circular dentro do nosso ecossistema. Hoje, quem ganha o dinheiro, não é hoje, sempre foi assim. Cara, a gente, em 30 anos, não saiu do Booking Evento. Booking Evento. É pouco. Booking Evento. Vamos acordar, galera. É pouco, é pouco. E tem uma frase do Luiz Eurico, que ele foi dar na DJ Ban, num talk assim, que é muito legal. Batendo o prato. Batendo o prato lá do Ban, outro excelente programa pra galera procurar aí. Um beijo, Ban. Episódio do Ban tá maravilhoso, assista também. O Luiz Eurico falou, se não te chamam, pra geração nova, pra você que tá querendo começar a entrar, se não te chamam pra tocar, crie sua festa, crie o seu movimento. Sempre acreditei nisso. Porque também se a gente não precisa, se você até for pensar assim de uma forma bem egoísta, de você não interagir, de você não ligar pro cara, vai pisar bola no meu evento, às vezes tem eventos bons no mesmo dia, né? Mas eu acredito num negócio que se todo mundo estiver fazendo a sua parte, você aqui com o teu programa, eu com as minhas coisas, lá, licenciamentos, copyrights e tal, se cada um fizer a sua parte, a gente tem um ecossistema e ele vai circulando, vai fazer a economia também circular, obviamente vai estruturar uma cena. A gente não tem uma cena, a gente tem uma cena entre aspas. A gente é uma cena manca. Aqui, ó! Ô, Gonçalo, vamos aprofundar nesse tema aí para uma conversa depois. Eu acho que a gente pode... Eu cheguei ali em 2010. A gente pode pensar em algo. Mas não é de agora, Michel. Mas não é essas coisas de associação, não. disso aqui. A gente podia criar um roadmap de como a música eletrônica pode ser uma cadeia produtiva sustentável no Brasil. Cadê os designers? Mas porque como tem lá... Mas realmente, eu acho que tipo assim, vivendo a visão de vários artistas aqui, passando aqui também, a gente vê que realmente não é nem essa desunião. Todo mundo tá batendo cabeça, não tô entendendo, ninguém entendeu que isso faz parte Ninguém da nem cultura. tá saindo de casa para participar de um grupo, para se socializar, para discutir isso ao vivo. Vejo muita conversa, eu participo de alguns grupos de WhatsApp, esses grupos também não andam. Eu olho ali, me dá sono. Não é que eu tô evoluído ou que eu tô acima de cada um. Eu acho também se separaram as pessoas, entendeu? Então, mas aí que tá. Eu acho que por causa dessa geração, falta muita referência. Isso é fato. E como eu e o Michel, assim, a gente veio criando o Refresco exatamente para trazer referência, para trazer um cara igual você, igual o Corey Freitas, igual o Renato Cohen também, que tipo, são caras que mostram e dão essa referência. Mas eu acho que para acontecer, eu acho que a música, que acho que São Paulo já fez isso, como criar a música eletrônica como parte cultural, e acredito que São Paulo ele tem que fazer esse circuito de clubes aqui em São Paulo, porque a música eletrônica a gente não só se restringe ao house, ao techno, mas o hip hop, o funk, o trap, toda essa gama que também que se a gente fala da gente, imagine para outros estilos, que também deve estar muito difícil também, né? E tem um ou outros bares ali. Eu acho que o fator econômico ele pesa bastante. Pesa. Muito. Eu acho que no frigir dos ovos, ao longo dos anos, e uma crítica também a esse governo, né? Cara, quando entra... não gosto de falar de política, mas vou me posicionar. Não fala de política, não. Quando entra essa galera aqui, que está hoje no poder, podem voltar para trás, o dinheiro sumiu. Esse governo hoje, ele achatou a classe média. Deixa isso pra lá. Gonçalo! Deixa eu falar um negócio aqui que foi legal ali. Você quer ser diferente? Eu vou dar aqui Talvez esse DJ não vala... Ele vale muito pra mim, vale muito pra você, que eu sei que você também gosta muito dele. Pokenfold. Uau, claro. Meu amigão. Esse cara tá no Guinness Book como o DJ mais rico até hoje. E olha quantos anos, com investimentos. Tá no Guinness Book o Pokenfold. I love you, bro. O único DJ que está no Guinness Book, Paul Oakenfold, DJ mais rico do mundo lá. E ele já tem aí quase 40 anos já. O que ele fez para ser o Paul Oakenfold? A virada de chave nele, na carreira dele, foi o empresário do U2, depois que ele fez um remix pro U2,
chama ele para abrir a turnê do U2 em estádios. Foi primeiro U2 ou Madonna? Não, primeiro foi U2. E aí veio a história do... Porque o Paul Kenford foi um dos primeiros DJs a ser o superastro Foi. no mundo inteiro. O que aconteceu? As gravadoras começaram a encomendar remixes para eles. E muito remix de banda de rock que queria pegar esse estouro da cena club. Foi na mesma época que aqueles remixes americanos também estavam começando a surgir, né? Sim. E aí o que aconteceu? O Bonovox já tinha frequentado festas em inglês, né? do Paul Kenford, pediu para fazer um remix. E aí os remixes eram muito legais e o Bonovox falou para uma empresa dele, chama o Paul para vir abrir os nossos shows, a nossa turnê. Inclusive tem aquela foto histórica dele tocando no Wembley Stadium. Tem várias. É. Se você quer ver essas imagens, coloca no Google Image, não agora, termina o episódio com o Gonçalo, que tem muita história aqui. E qual foi o desafio Paul do Paul? Kenford U2 ou Paul Kenford Stadium Shows. Você vai ver várias fotos dos anos 80, 90, 2000, dele bombando os estádios, muito antes do Tiesto. E qual foi a virada de chave dele para ele poder aceitar esse convite e não se lascar com a galera dos fãs do U2 que curtiam o U2 e rock? Não sei. Ele passou a fazer edits, remixes, para tocar ali. E ele cortava os dub plates para tocar. Até hoje é assim, né? Para tocar ali. Tudo que ele tocou ali, né? Aqueles estádios, para ele não se lascar. E aí é óbvio que no meio dos remixes pop, rock que ele tocava, que ele fez, ele soltava um acid house e tal. E aí ele fez mais fama ainda e se tornou esse grande nome. Então o insight que ele teve já fez ele escalar daquele DJ que era do clubinho ali, pra mega arenas. Vou te contar uma em off que eu nunca contei pra ninguém. A segunda vez que eu trouxe o Paul Kenford pro Brasil, ele me pediu, ele sempre pediu isso na verdade, a primeira vez que eu trouxe pro Brasil, um setup, foi o único DJ que pediu isso, um setup de CDJ como áudio monitores, CDJs e mixer no quarto do hotel, com a vista pra cidade. O único cara que eu vi fazendo isso foi o Live is a Loop, Fabrício Peçanha, Leozinho e o Rodrigo, em Foz do Iguaçu, mas era um laptop produzindo música com 2 monitores de áudio. O Paul Kenford pediu o mesmo rider do show dentro do quarto do hotel. Olha isso. Que BO que me deu no Hyatt, meu. Pra explicar pro cara, eu preciso pôr esse som na suíte. Gonçalo, você tem muita história aqui, 40 anos de mercado, eu queria que você criasse um artista do zero hoje pra nossa audiência qualificada. Pode tomar o tempo que você quiser para refletir. Enquanto isso, eu queria agradecer a tua audiência aqui, porque aqui tem história de verdade. Se você sonha em ser 1% da música, esse podcast é para você. Recomenda para quem gosta também, beleza? Gonçalo, vamos lançar um artista agora. Como que você lançaria? Não tem receita do bolo. Eu sei que não. A primeira coisa é a seguinte... Se não teria 10 Alok, 10 Vintage e 10 Moshak. Não existe dinheiro que compre reconhecimento. Exatamente. Então, não existe. Então vamos lançar um artista Regra do zero. número 1. Regra número 1. Pegue o papel e caneta aí. Vamos ver. Regra número 1. Faça com verdade. Absoluta. Uma mentira não se sustenta. Um DJ que não é um DJ que não toca com o coração, com conhecimento, não vai vingar. A gente, mesmo esses caras que põem grana, alguns vingam e outros não. Eu dou um exemplo aqui de 2 caras na cena global. 3, vamos para 3. Que, primeiro 2, que são os 2 que começaram tudo isso, estão aí até hoje com carreira superstar. Armin van Buuren e Tiesto. Sempre caminharam elevando nomes novos, sempre de mão dada, mostrando, colocando os caras para tocar, colocando para abrir os shows, os turnês deles e tal. Fizeram crossovers com orquestra e tal. O outro que foi um marco assim dessa indústria como influência, David Guetta. Esse para mim é o top of the top. O que ele fez com vários artistas de diversos estilos e tal. Eu acho que assim, você ser um DJ de música eletrônica, você não pode ficar... eu acho que a questão inteira não é conhecer só de música eletrônica, é conhecer de música. Música, porque eu vim do heavy metal, antes de eu falar pra você que eu comprei o synth, meu primeiro 12 polegadas foi 2 Minutes from Midnight do Iron Maiden. Mas todo mundo fala, Gonçalo, que
que gostaria de viver pela música, que acredita na sua música. Mas o que é a verdade na música? A verdade é que, desde da época do Queen, daquela galera dos anos 60, o mercado sempre foi competitivo. Então, você tinha de contar com empresários, com a sorte de ter empresários, e exemplos que hoje você vê até nos filmes, vou até o Bohemian Rhapsody da história do Queen, no qual o cara chegava na gravadora, o cara vinha com um contrato pronto e ele falou, não, eu vim aqui negociar meus termos, porque ele levava até a arte do disco dele. E aí eu pego o pai do Thomas Bangalter, que eu conheci, e eles me contaram lá em Miami, no Winter Music Conference, numa daquelas viagens que eu fiz para entrevistar eles lá, ele me falou que o Daft Punk, ele foi um produto criado por eles, pelos dois ali, toda aquela evolução dos não ter máscara nenhuma, as máscaras de plástico, as brincadeiras, até os robôs, né? Aquilo teve uma instrução do pai do Thomas. O pai do Thomas trabalhou na indústria da disco music e foi consultor da Motown na França. Puta label. Na França. Então, ele chegou num momento ali para os dois e falou o que eles deveriam fazer dentro dessa indústria para lidar com essa indústria. E o Daft Punk fez o que o Queen fez. Ele chegava com um produto pronto. O que é o produto pronto? Um conceito forte. Ele chegava com um conceito visual, tudo pronto. Então, música, acompanhando a música. Conceito visual. Mas o Daft Punk, eu acho que os caras chegaram depois do Robert Rock, esqueci o nome do álbum, que tem Robert Rock. Run the Wax Memory. Não, esse aqui. O Humano After All. O Human After All, eles tiveram, foi um fracasso comercial. É esse disco aqui que o Michel vai mostrar. Bença, pai, bença. Esse disco aqui foi um grande fracasso comercial do Daft Punk e quase colocou os caras numa aposentadoria antecipada, né? Aqui houve um lapso criativo. Nesse disco que martirizou eles ali. Caraca. Foi quando eles fizeram a grande virada pro Random, né? Tá ali também, né? Que eu acho assim, um disco fantástico. Então, música, acreditar na música. Acreditar na música, ser consistente. O que é acreditar na música, cara? Qual que é o feedback que ele tem que ter? Você não ter medo. Ou foda-se o feedback? Você tem que ter um feedback e ao mesmo tempo não. Você não pode acreditar. Galera, nesse meio, como em qualquer outro, ronda uma inveja lascada. Mostre a sua música, não tenha medo de mostrar a sua música. O Eba, que era meu dentista de consultório, minha boca aqui foi feita por ele, pelo primo dele, ele me mostrou umas músicas feitas em Fruit Loops, e eu lancei o primeiro vinil do Eba na Suíça. E depois eu convidei ele para ser parte do Oil Filter. Ele tava com medo de mostrar aqui. Eu falei, cara, essas músicas da construção tá do cacete, só precisa de uma boa master. Porque a mix também, ele já tinha uma coerência de mixing. Então é assim, não tenha medo de mostrar sua música. Toda crítica que vier, às vezes ela não é uma crítica real, ela vem para te desconstruir, te jogar para baixo. Você tem de estar preparado para ouvir coisa boa e coisa ruim. Você não pode ficar com a música trancada porque ninguém vai bater na tua porta para ouvir tua música. Eu preciso saber que você está produzindo, as pessoas precisam saber que você está fazendo alguma coisa, né? Então solta a música. Hoje você tem plataforma, tem SoundCloud, distribui a música. Eu distribuía minhas fitas cassete. Eu saía nos clubes com 10 fitas por noite e dava para os promotores. Por isso que eu fiz esse corre, eu me vendia. Você tem que se vender. Então se vender, visual forte, o visual com música, conceito, persistência, consistência. O que é a persistência? Persistência é você levar um não e continuar. Persistência é você aprender que você pode melhorar sempre o teu produto, não ficar com aquele mesmo produto e ficar 5 anos com aquele produto batendo na porta da galera mesmo, porque dá no saco. E o que é a consistência? A consistência é você persistir ali, tá sempre buscando algo para você. Não é só você trazer uma evolução de som, é você estar ali trabalhando por você e para você. Ninguém vai te carregar nas costas. E vamos aprender uma outra coisa? Booker não é manager. São trabalhos completamente diferentes. Aliás, nos Estados Unidos é crime, né? Hã? Nos Estados Unidos você não pode ser booker e manager. Sabia? Não pode. Não são pode. Coisas... É crime? São categorias trabalhistas reconhecidas. Reconhecidas. Então, gente,
Uma agência não vai te vender, não vai te carregar, não é vender, porque aqui é o seguinte, os artistas acham que todo mundo tem de carregar eles nas costas. Simancol, galera, Simancol, aqui ó! Aqui! Porque o Booker, ele vende o artista. Esse é o podcast mais frenético, né? Eu vou ser o alborguete do eletrônico. Galera, se você tá aqui até agora, comenta esse bate-papo energético que você tá tendo hoje. Por favor, quero saber sua opinião e o que você tá achando. Esse vai dar buzz. Esse vai dar buzz. Ô Gonçalo Vinha, depois de tudo isso que você viu, cara, o que você faria diferente? 40 anos plantando música eletrônica. O que você faria diferente? Onde você daria uma ajustadinha e tal? Que caminho você iria? No quê? Pra mim? Na tua carreira, cara. Cara, eu me encontrei no business. Chegou em 2010, a minha mãe faleceu. E aí eu fiz uma reflexão. A gente já chegou até agência de DJs, eu tive uma agência da Alemanha, eu trouxe a Intergroove pro Brasil, que era a maior distribuidora de música eletrônica, vinil, CD do mundo. Eu trouxe o Psytrance pro Brasil com isso, eu trouxe o CD. Quem instituiu o Psytrance fui eu. O primeiro Psytrance tocar numa rádio, o Sun Project, com aquela 360 volts, fui eu que dei pra Jovem Pan tocar ali. Eu tenho muita coisa, eu não tinha me tocado disso. Nesse momento, eu tô fazendo um release, year by year, ano a ano, do resumo da minha... Pra eu entender, porque eu esqueço. Eu tenho meus arquivos, eu tenho... Tudo isso que eu estou falando, gente, se alguém estão convidados para ir em casa, eu quero até expor isso depois, mais nas minhas redes, para todo mundo ver as coisas que materializado, essas coisas, não estou vindo aqui falar. Não, vamos fazer aqui na nossa casa, pô. Aqui, né? Vamos fazer uma sala ali, ó. E hoje eu fui convidado meio de última hora aqui, não deu para separar as coisas. Imagina, tô tentando... Galera, tô tentando trazer um salve aqui faz 6 meses. Pra mais até. Veio com um papinho. Sabe o que aconteceu? Eu sei o que foi. Ele queria ver se o podcast ia subir, ia crescer. Mentira, subiu, hein? Não sou disso, eu participo. Graças a vocês, estou aqui conosco. Eu tô pro jogo sempre aí. Ô Gonçalo Vinha. Não, é assim, eu me encontrei... Minha mãe morreu em 2010, eu fiquei um ano numa depressão, que eu não sabia que era depressão, depois foi diagnosticado. E eu já não queria mais, agência, eu não queria mais eventos. Eu hoje faço isso on demand. Eu levo artistas do Brasil para Europa, tipo Pedro Sampaio, turnê, Portugal, Espanha. Eu tenho feito coisas fora também da música eletrônica, né? Então eu consigo me manter. Como diz um amigo meu, eu sempre tiro uma carta da manga e eu consigo. Pô, eu vou fazer 39 anos vivendo de música, dos meus 52, comecei com 14. Você é 1% da cena. Eu vou fazer 39 dias. O que você faria de diferente nessa jornada, cara? Eu acho que eu fiz algumas escolhas erradas, mas a gente vai aprendendo, né? E eu pedi até... Normal, né? Normal. Todo mundo mas eu acho que não tem universidade pra viver da música. Não tem universidade da vida. Por isso que eu falo que a fórmula do Alok não é a mesma que você vai usar, que pode funcionar em você. Não tem dois Alok. Não tem dois. Não tem dois Lucas. Não tem dois Mochak. O Alok camelou, ele tem toda uma história. Você sabe, Gonçalo, que eu acho que esse é o maior delay do nosso desenvolvimento? Porque o cara se inspira nos caras e quer fazer igual. Só que quando um cara faz igual esses caras já estão 9 meses na frente. Esse é o erro, cara. Esse é o erro. E eu ouço muita coisa antiga. Meu, cara, tipo... Você vem falar vamos falar um negócio que eu achei... Tipo, o Brazilian Bass. Eu nunca ouvi ninguém falar o que eu vou falar aqui. Você conhece a DJ. A batida do drum bass, aquela coisa arrastada. Armand Van Helden fazia isso. Quantos anos atrás? 25? 95? 25 anos atrás. Mais, pô. 30? Ok, foi um momento de música eletrônica, de personalidade, vamos assim falar. Foi um capítulo importante. Inclusive os holandeses colocaram outra nomenclatura, né? Mas não é aquilo. Aquilo já foi... Cara, tudo que a gente está vivendo hoje é uma reciclagem do que já teve. Sim, sim. E a música é isso. Então, acho que a grande pegada é você não... Uma dica preciosa, não siga a moda. Não siga a moda. E eu acho que é um negócio... Alguns vão ficar até furiosos comigo, mas eu acho que... Você acredita que a pandemia eu achei um negócio muito positivo, inclusive para o nosso mercado? Teve um positivo. Para mim foi olhar para dentro e fazer uma música mais profunda. Sim. Só isso para mim. E também deu uma limpada no mercado. Quem já vinha mal
Eu não sei até vendendo almoço pra janta. Foi a hora dessa Será que foi sair. esse momento que os clubes, por isso que não voltou o clube ainda, e começou pequenininho, com barzinho, com coffee party, com barzinho? Não, todo mundo repensou, porque o mundo também empobreceu. Vamos entender que o mundo tem uma inflação hoje na Europa e nos Estados Unidos sem precedentes, logo depois da pandemia. E Não aqui pelo também, né? governo, não, mas aqui Um requeijão, R$18, pô. Mas aqui a gente sempre viveu nisso, é um aspecto já incorporado na nossa cultura. O brasileiro sempre deu essa surfada no negócio. Por isso que quando deu aquele Suicide Lemon, Memories, 2008, Lehman Brothers. quebrou os Estados Unidos. O nosso presidente atual falou, foi uma marolinha aqui no Brasil. Realmente foi, a gente não sentiu aquilo. E naquele ano eu estava nos Estados Unidos em março, quando quebrou, já estava em crise, eu já cheguei lá, que foi reconhecido um mês depois, em abril daquele ano. E nesse mesmo ano, eu fui para a Europa, passei 6 meses contratando DJ para trazer o Tiesto para cá. Fiquei morando 6 meses na Europa com meu filho, eu tinha nascido 1 ano. Perdi 6 meses do primeiro ano de vida do meu filho. Eu perdi 5 anos. Pegando DJ lá para trazer para meus eventos aí. Gonçalo Vinha, hoje à frente da DJ Sound, como eu bem disse, você sempre teve um equilíbrio entre jornalismo e o lado comercial da revista. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as mídias especializadas do momento e mostrar a importância que eles têm em difundir e dar voz a talentos que nem sempre têm um dinheiro, tal, mas merecem um holofote. Eu tenho certeza que você tem o seu lado comercial, com certeza, mas eu tenho certeza, cara, que você tem uma pauta editorial que também dá voz para muita gente. Então, como é que a gente poderia falar com esse pessoal? São todos colegas, tá? Eu só queria que essa molecada jovem não ficasse só atrás do comercial antes de sair a pauta. Primeiro, DJ Sound, pioneira na América Latina, reconhecida internacionalmente. 1990. Aliás, um abraço, Ricardo e Fernando Sarmiento. Fundadores, sou sócio deles com muito orgulho. Um abraço para vocês, Ricardo e Fernando. Hoje aqui à frente desse podcast, junto ao meu sócio Rafael. Queria dizer que a DJ Sound sempre fez com muita qualidade os registros em revistas. Faço parte dessa história, não de toda, né? Porque vocês têm mais tempo do que eu de cena. Estava lá nas páginas, no site, tem muita coisa aí. Eu, no caso, 29 anos, mas a DJ Sound tem quantos anos já? Tem uns 30 Vai fazer 36 esse 36. Então vocês vieram bem antes da minha contribuição. Muito obrigado por tudo. Desculpa aconteceu? cortar, eu nunca fiz esse big up aqui pro Fernando e pro Ricardo Sarmiento. Um abraço. Em 2012, fiquei sócio deles. 2011. Reformulei tudo. Troquei equipe. Montei o que seria uma Mixmag, profissionalizei mais a história. A DJ Sound surgiu como um tabloide de papel jornal. Olha como as coisas voltam para o meu começo. Na Estileto. E você tinha. Na Estileto, ele levou o número 0. Papel jornal. Uau. Era um jornal, não era revista. Chamava DJs in Concert. E depois virou DJ Sound em papel jornal, mas já em formato revista. Belo nome. Ok? O nome é emblemático, sonoro no mundo todo, respeitado no mundo todo. DJ Sound. Né? E em 94, quando a internet entrou no Brasil, 1994, DJ Sound, primeiro site só de música do Brasil. Reconhecido pela UOL e por todos os outros veículos aqui. Veja, Bis, todo mundo. Me lembro. Fizemos história de novo. De novo ali. Hoje estamos indo em novembro desse ano, completamos 36 anos, né? E digo com muito orgulho, nenhum dos sites, dos blogs que está no ar é concorrente, a gente não vê como concorrente, a gente vê como uma grande massa de divulgação, fundamental, especialmente para os nomes novos que nem conseguem chegar na gente, nem tem o nosso contato, nem conhecem de repente a DJ Sound. Né? A gente está com hoje dentro do site quase 800 mil views. Parabéns. Do coisa. E a mensagem para a mídia aí, Gonçalo? Mas a mensagem... Eu quero consciência para os novos jornalistas. Consciência para os novos jornalistas. Sejam como a DJ Sound. Eu falo do tech, eu falo de todos os estilos da música eletrônica. Drum and bass, house, trance, hip hop, que é música eletrônica, funk, que está agora no Beatport. Você lê as ideias de pautas que você recebe? A gente faz muito, e a gente filtra também muito que as assessorias mandam. Você vai atrás também? Sim. Porque é isso que eu sinto falta, cara. Hoje eu, Gonçalo e alguns ali do nosso núcleo, a gente gosta de fazer aqueles textos mais trabalhados, que são aqueles textos mais longos. Foi muito foda
Pra um cara que sempre escreveu em revista, pô, matéria do falei do Skank ali, mas, matéria do Kraftwerk, 12 páginas. Cara, você sintetizar aquilo hoje para um cara ler ali num Instagram, num feed, cara, aquilo pra mim Caraca! Cara, eu acho que hoje você tá tudo na internet, então dá uma referência rápida do que é Daft Punk, Depeche Mode, Jean-Michel Jarre, ou quem foi o Cuca, quem foi o Guedes. Você tem o contato do Cuca? Oi? Você tem o contato do Cuca? Tenho. Consegue passar pra mim? Consigo. Cuca, fica o convite aí, meu professor. Mas eu tenho um capítulo dentro da DJ Sound que me marcou muito, e o olho do Mark, o DJ Mark, ali, eu vi a luta dele, a ascensão dele, ali, eu ia lá na Toco ver ele tocar ali nas coisas, e ele me falou, Gonçalo, promete pra mim que você, agora com você fazendo a gestão da DJ Sound, você não vai colocar aquele DJ, você não vai apagar o que a gente fez, e você não vai colocar aquele DJ que está começando agora no mesmo nível que a gente. O que isso significa? O que eu te perguntei. Eu tenho de ter uma consciência da diferença. Eu não posso colocar um cara que meteu uma grana hoje, que ele conseguiu reduzir a distância em anos do que o Mark construiu em 20 anos. 20 não, muito mais. Né? Muito mais. Gente, o Rich Houghton deu uma entrevista poucos meses atrás e ele falou uma coisa: todo mundo que está nessa indústria, como nós aqui, levou mais de 20 anos, no mínimo 20 anos para construir um negócio. E hoje também é o mesmo tempo que um DJ. Um DJ, gente, vai gastar, um artista, ele vai gastar uns 10 anos da vida dele para tentar dar certo. Ali. É o que eu falo do perseverar. Então, ele precisa ter tempo. Agora, tipo, você vê uma galera nova, essa galera tem como errar, mas, um cara que vai entrar hoje, já ali nos 30 anos de idade, se ele for tentar aos 10, 15 anos, ele vai estar com 45. Eu não tô falando que é impossível, mas é igual um mercado de trabalho. Gente, isso aqui é uma profissão, é um trabalho. E vamos separar quem é robista. Eu sei quem é o robista, quem é o cara lá que é dono de repente, uma empresa de ônibus e tá tocando ali no Died, e ele produz uma música muito boa. Mas eu não posso colocar ele do lado do Mark, do lado de um... Cara, visão empresarial, de artista empresarial, hoje, um nome, Vintage Culture. Boa. Esse cara sabe o que tá fazendo. Dele. E ele vai lá, ele tem as pessoas certas assessorando ele, mas do partir dele, aquele movimento do Daft Punk, do do it yourself, faça você mesmo, que é do punk, que a música eletrônica pegou muito, é isso, é você que tem de correr atrás, não você. Hoje o cara vem, I am DJ, me contrate. Para eu te contratar, você precisa... Qual é a tua entrega pro clube, pro contratante? Porque sempre foi uma entrega. Hoje, tipo, tocam 10, 20 DJs no Diege pra, de repente, tentar fazer público pra o clube abrir numa noite. Vintage Culture, muito obrigado por seguir. Vintage Culture seguindo o Refresco Sonoro, galera. Isso é uma prova de reconhecimento incrível. Luquinha! Muito obrigado, Lucas. Gonçalo Vinha, uma noite que nunca terminou nessa sua cabeça genial. Laurent Garnier. Where? Onde? São Paulo, e nos encerramentos do Sonar, long set, 8 horas de long set. O DJ dos DJs, esses DJs antigos são muito legais de você ver. O tipo de mixagem. Eu não tô falando de estilo musical, que eu também gosto de muita coisa. Eu ia nas noites do techno, do love, do trance, do drum and bass, eu sempre fui muito assim. Eu tenho discos, eu gosto de música, amo música eletrônica, mas eu gosto de música. Então, eu acho que você vê esses DJs Sasha, os clássicos, um Danny Tenaglia, um Hernan Cattaneo, eles sempre vêm acrescentar alguma coisa diferente. Não que os de hoje são melhores ou piores do que os de antes, que são momentos diferentes. Eu não sou saudosista em nada na minha vida. Então, tipo assim, eu sou escorpiano, cara. Eu mato, assim, um negócio, tipo... Eu posso ter um péssimo dia hoje e amanhã eu tô 100%. Sasha ou Paul Oakenfold? Sasha. Carl Cox ou Dan Tenaglia? Carl Cox. Laurent Garnier ou Chemical Brothers? Laurent Garnier. Underworld ou Orbital? Orbital. Paul Van Dyke ou Armin van Buuren? Armin van Buuren. Groove Armado ou Daft Punk? Daft Punk. Tá bom, né?
Tá, foi difícil aqui, hein? Foi difícil. Não, eu analiso muito o conjunto da obra. O Underworld basicamente é Born Sleep, eles têm outros bons momentos, mas nunca chegaram... Tipo, foram aqueles que eram pra ser e nunca foram. Um sound system que você nunca mais vai esquecer na sua vida, Gonçalo Vinha. Berghain. Sério? Teve lá? Ah, Conseguiu entrar? sim. Com essa jaqueta toda high-tech aí? Não tem regra, gente. Você levou a câmera escondida, assim? Não pode. Meu, lá, a gente tava falando isso aqui outros dias atrás. Berghain. Function One, você conversa, se estou falando aqui com você, e o som lá. E do Brasil, lembra de algum? The Edge, o Love Me Deixou Surdo, do ouvido esquerdo. Sério? Aquelas DAS do Anjo. Muito som, o Anjo sempre gostava de som e ele não estava nem ligando para a acústica do lugar. Quem não saiu com o ouvido apitando do Love E? Verdade. Dava uma apitada. O apitada era o som e esse é do Anjo. Eu trabalhei com o Anjo direto com ele. Mas como é que foi? O 20% e tal? Agudo? Eu tive uma redução de uns 28% do ouvido esquerdo. Eu também. Mas sabe o que foi o meu? Retorno. E a gente não usa o que hoje, o que na Europa o público e os próprios DJs usam, os DJs internacionais há muitos anos já vinham tocar no Brasil com um protetor de ouvido, e a gente não usa. Então, gente, protetor de ouvido para quem está indo em festa, em qualquer show, porque você vai envelhecendo e essas células do ouvido, elas não se regeneram. Novidade para você, o refresco vai cuidar da sua audição. Nós teremos os nossos protetores para você. Olha aí. E eu vou te convidar para esse negócio aí. Positive Education. Gonçalo Vinha. Esse foi o Gonçalo Vinha. Tem muito mais para falar com esse cara, mas... Vamos uma série aí. Eu e o Rafinha estamos aqui testando alguns formatos com o YouTube e por isso a gente vai finalizar esse episódio nesse momento. Mas eu queria dizer que a gente está aqui todas as quartas-feiras, sempre às 8 da noite, com convidados que vão te trazer, no mínimo, comida para o teu cérebro. É por isso que o Refresco Sonoro existe. São doses de conhecimento para ouvidos curiosos. Sem eu e sem o meu sócio Rafael, esse projeto não existiria, mas sem vocês e sem os nossos convidados, também não. Então, a nossa gratidão é para todos. Gonçalo Vinha, aquela câmera é sua, sinta-se à vontade para uma palavra final, saiba que o meu respeito por ti é eterno e eu quero você aqui na segunda temporada, beleza? Gente, sempre será uma honra. Galera, não desanima, mas faça valer todo esse sangue teu, não tenha medo de nada, acredite em você mesmo. E não basta acreditar, também tem de correr atrás, como em qualquer profissão. Não queira também achar que vem tudo de graça, porque para você fazer uma faculdade normal você tem que ter um investimento. Mas não deixe de correr atrás. Pequenos movimentos individuais fortalecem um movimento. A DJ Sound, eu como DJ Sound, eu sempre dei voz, eu sempre lancei um monte de artistas novos, coloquei do lado dos grandes. Eu sou um cara que soma, compartilha. E lembre-se, todos temos umbigo. E para você que vem detonar a cena, você que vem corroer nossa cena, aqui, ó! Obrigado, Booger. Obrigado, Booger. Obrigado, Vega Cripto. Obrigado, Rafinha. Obrigado a todos. Um big up aqui pro teu colega. Valeu. Tô aqui com um cara, o Ryzen. Lancei a primeira música dele pela Warner Music. Sim, e já tá lançando até na Doc. Do Giborato. Cheguei, pô. Outro cara... que eu tenho de contar umas histórias. Apresenta aí teu colega, pô. Esse aqui é o Ryzen, faz parte da nova geração, mas já estamos falando aí de 10 anos aí de carreira. Eu lancei a primeira música dele na Warner Music. 15 já. E a música foi aprovada por quem mesmo? Pô, qual delas agora? A Try Again. Por ti? Não, mas quem aprovou? Quem foi? O diretor do Creamfields. O dono do Creamfields, que está trabalhando na Live Nation e que estava comandando a parte da Warner Music quando a Warner comprou a Spinning Records, aprovou a música desse cara e a música desse cara estava na minha mão. Uau! No fone. Mais um brasileiro aí, uma promessa do Gonçalo, uma promessa do Brasil. Um like merecido, Rafinha. É isso. Valeu, isso, galera. Valeu. Obrigado, irmão. Foi demais. Caralho. Gostei muito. Mas é muita história. Muita história, né? mas vamos fazer a temporada 2. Vamos.